Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente está aqui para um vídeo diferente. Eu ainda não fiz nenhum tipo de vídeo dessa forma aqui no canal, mas eu espero que vocês gostem. Me pediram para falar sobre esse assunto lá na rede vizinha. Eu vou deixar aqui o link para vocês. O link não, né? O arroba para vocês me seguirem se vocês quiserem. Lá a gente consegue interagir melhor diariamente. E o assunto é ansiedade. E aí, como é um assunto muito sério, né, um assunto que envolve a nossa saúde, eu quis chamar uma pessoa que pudesse abordar esse assunto de uma forma mais clínica, além da parte espiritual, que é o que eu costumo falar aqui. Então eu convidei ela aceitou, fiquei muito feliz. Eu trouxe a doutora Ana Beatriz, ela é psicóloga, graduada e pós-graduada pela USP, então já tem aí uma boa estrada na psicologia. E ela vai falar pra gente sobre esse assunto numa visão mais clínica, e aí eu entro numa visão mais espiritual, né? E a gente vai conversando juntas sobre esse assunto. Por favor, doutora Ana, não sei se você quer que eu te chame dessa forma. Olha, fica à vontade, pode me chamar de Ana, de Bia, quanto a isso, a forma com que você preferir. Então vou te chamar de Bia, que fica mais íntimo. Tá bom, combinado. Então, a gente vai falar sobre ansiedade e eu queria já começar, sem perder muito tempo, né? Vamos começar pelo começo. Parece óbvio, mas não é. O que é a ansiedade? Né? A gente consegue definir a ansiedade de alguma forma? Acho que antes de tudo, né, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. É um grande prazer, né, ter recebido esse convite, estar aqui, né, na sua companhia. Mas vamos lá. Né? Primeiramente, vou trazer termos mais simples, né? Uma forma da gente conversar mais natural, né? Sim. Não gosto de trazer uma linguagem mais científica, porque eu acho que não há necessidade da gente dificultar essa linguagem para o entendimento, né? Então, vamos, né, trazer um pouco para o nosso cotidiano. A ansiedade é como se ela fosse um sistema, né, um aparelho que a Uhum. gente tem dentro do nosso corpo, né? É um sistema natural do ser humano. Todos nós temos, né? Só que o que acontece? Existem algumas situações, alguns momentos da nossa vida que esse sistema ele dá curto-circuito, né? Ele fica desregulado e isso Uhum. acaba atrapalhando na nossa vida, né? Então vamos pensar assim: a gente tem uma casa e a gente tem aquele alarme, né? Aquele alarme ali, né, de segurança, ele foi feito para ser acionado somente em momentos de risco realmente, né? Se um ladrão estiver entrando ou qualquer situação. Sim. Só que acontece algo ali naquele sistema que começa a dar algum tipo de problema. Então, esse circuito, esse sistema começa a ser acionado em um momento onde não está em risco, né? Entendi. Onde não tem nada. Desculpa te cortar, é que eu me Pode lembrei. falar. É como quando a gente aciona o alarme de um carro, o vidro está aberto e aí ele começa a apitar porque ventou. Não é um bandido que está ali entrando no carro, é um vento que está mais forte e aí ele aciona. É como se fosse isso, então. Exatamente isso, né? Então a gente trazendo, né, para o nosso corpo. Nós temos, né, esse circuito, ele é natural, todo ser humano tem, né? E esse circuito é como se fosse uma forma de sobrevivência do ser humano, né? Ele foi feito para em situações de vida mesmo, né? De vida ou morte. Então, assim, quando a gente está em uma situação de um assalto, uma situação, né, talvez de um incêndio em um prédio, uma situação realmente de vida ou morte, é acionado esse sistema para a gente conseguir sobreviver, né? Uhum. E durante esse acionamento, vamos colocar assim, existem, né, algumas dinâmicas que acontecem no nosso corpo.
Então, o nosso coração, ele começa a bombear mais sangue, né? Acaba interferindo ali, né, no restante do nosso corpo, porque esse sangue, ele vai ser, o nosso corpo vai ser irrigado em partes onde é mais importante, né, esse irrigamento. Por isso vai ter o formigamento das mãos, às vezes a sudorese, né, o coração palpitando mais, a Sim. falta de ar, né? Então, assim, é toda uma dinâmica que acontece no corpo que, assim, estou te preparando para você sobreviver, né? Sim. Estou te preparando de uma forma corporal mesmo para você conseguir, né, ter mais força, conseguir ter mais agilidade e ficar mais em alerta, né, de Entendi. sobrevivência mesmo. E aí o que acontece? Dependendo da fase né, da vida, dependendo da situação, que nem eu comentei, tem um curto-circuito, né? Sim. Então começa a ser acionado enquanto você está sentado na sala vendo uma TV, Entendi. enquanto você está trabalhando, né? Logicamente, não tem motivo para ter acionado, mas acontece algo que começa a acionar de uma forma desproporcional, né? Então vem esses sintomas, o coração palpitando, às vezes tremores, né, nas mãos, falta de ar, são sintomas, né, para sobrevivência, mas em um contexto onde não pede isso. Entendi. Então, assim, não necessariamente tem um gatilho às vezes, porque a gente fala hoje em dia muito de gatilho, né? Uhum. Então, assim, pelo que eu entendi, não existe às vezes um gatilho específico. Por exemplo, você está ali assistindo uma televisão, você não precisa ter visto nada que te gerou esse gatilho para a ansiedade acontecer. Então, na verdade, existe, né? Porque é uma forma que desregula, mas tem uma causa, né? Entendi. Tem sempre um motivo, né? Então, até né, o que eu estava trazendo desse alarme de segurança, né? Tem algum motivo para aquele alarme ter Ah, sim, desconfigurado? sim, Às vezes pode ter algum bichinho ali que entrou e danificou, às vezes sim. poeira, né? Às vezes o próprio caminho tecnológico, né? Enfim. Então sempre tem um motivo para desregular, né? E Sim, aí é quando a gente fala de gatilhos, né? Falando sobre o nosso corpo humano. Então, existem algumas situações, algumas questões que acontecem ali que disparam essa reação, né? Que aí entendi. faz o nosso corpo entender que está em perigo. Só um minutinho, desculpa, gente, é que meu celular começou a apitar aqui. Imagina. E aí eu ia perguntar sobre os sintomas, você já adiantou os sintomas. E aí eu acho que é um começo para a pessoa começar a prestar atenção, né? Eu abordo muito a questão do autoconhecimento, né, dentro do que eu falo aqui no canal. E eu acho que a gente encaixa muito aí nos sintomas um autoconhecimento, né? É você prestar atenção. E aí, até mesmo para prevenir de alguma forma uma crise, por exemplo, né? Uma crise de ansiedade. E aí eu queria entrar nesse assunto falando primeiro em duas partes. Quais seriam algumas dicas para uma pessoa que percebe que está, né, entrando numa crise de ansiedade, mas ela ainda não tem uma consulta com um psicólogo agendado, ainda não existe esse processo? O que ela pode fazer ali de imediato para que ela regule de alguma forma esse corpo de novo, até que ela possa buscar uma ajuda profissional? Então, talvez a gente possa seguir, né, dois caminhos. Em uma situação onde a pessoa está sozinha, né, e está sentindo esses sintomas que eu comentei, né, ela não tem ali uma pessoa próxima ou até uma pessoa que ela se sinta segura para pedir essa ajuda, existem alguns, vamos colocar como cuidados paliativos,
né? Algumas ações que podem ser feitas no sentido de reduzir, né? Não que vá resolver, Sim, mas sim. vá amenizar, né, essa situação nesses momentos. Só para deixar claro, né? Esses primeiros socorros, eles não vão resolver para que você deixe de buscar um profissional, não é isso, tá? É só para você, como já disse, primeiros socorros, para você conseguir se estabilizar e aí buscar um profissional. Então, por favor, né, não lidem de uma forma que, então eu vou ter crise aí 5, 6 vezes no dia, às vezes, dependendo da situação, ou na semana, e eu vou fazer o que a Bia está falando, e isso exclui uma busca de ajuda profissional. Não, tá? A gente quer deixar bem claro que isso não exclui uma busca de ajuda profissional. Voltando de novo, né, naquela questão do sistema de segurança, eu posso imediatamente voltar para minha casa, tirar, né, desligar, mas aquele problema vai apitar outras vezes, Sim. né, vai retornar. Então é nesse mesmo sentido, né? E aí, né, existem algumas ações. Assim, basicamente, a ação, ela tem o objetivo de desviar a nossa atenção, né? Porque tudo que a gente olha, tudo que a gente traz ali para nossa consciência cresce, né? Então, se aquele, né, teve um gatilho, me trouxe os sintomas, se eu prestar atenção nesses sintomas, eu vou ficar mais preocupada com eles. A minha ansiedade vai aumentar ainda mais, né? Então, vira um ciclo sem fim, né? Então, essas atividades, elas são sempre com o objetivo de desviar a sua atenção para essa crise de ansiedade passar e a sua preocupação não fazer ela prolongar ainda mais, né? Entendi. Hoje em dia existem diversos exercícios, né? Mas um exercício que ele é muito comum é realmente nesse sentido de desviar a atenção, né? Então, naquele ambiente que você está, em vez de prestar atenção nos seus sintomas e no seu corpo, de você conseguir ampliar um pouco a sua visão e prestar atenção no ambiente, né? Então, você pode identificar 5 objetos que tenho, né, nesse ambiente, pensar de que material eles foram feitos, qual é a cor deles, para que eles servem, né? Qual o nome deles. Então, é um exercício que ele vai precisar que você raciocine, né? Pensando em todas Sim, essas características e vai fazer a sua atenção ela desviar, entendi. né? Isso é no sentido, né? Estou sozinha, estou sentindo que eu estou ansiosa, então, né? Vou trazer, né, esse ponto. Agora, se você, por um acaso, é um familiar ou uma amiga de uma pessoa que está, né, passando por uma crise de ansiedade ou, né, uma ansiedade muito forte, é importante você entender do que a pessoa precisa naquele momento. Porque cada pessoa tem uma forma de ser e de lidar, né? Existem pessoas que, quando estão passando por alguma crise de ansiedade, elas precisam desabafar, elas precisam falar sobre tudo que elas estão pensando, né? Agora, existem pessoas que qualquer barulho vai incomodar e desorganizar ainda mais a mente dela, né? Então, somente a presença ali vai acalmar, né? Entendi. Então, eu diria que antes de tudo é você conseguir entender a pessoa que está na sua frente, Sim. né? Do que ela precisa. Mas, de uma maneira geral, o que costuma ajudar muito é essa atenção, né? Esse cuidado, mas também o foco na respiração, né? Então, que nem eu comentei, o que acaba iniciando tudo é a questão do batimento cardíaco, né? A questão da respiração. Então, às vezes a pessoa ela fica com falta de ar e ela tenta respirar e o ar não vem. Então olha, presta atenção, né, no meu movimento de respiração. Às vezes até, né,
ó, segue aqui minha mão, vamos junto, né? Porque isso vai fazer a pessoa prestar atenção na sua mão, seguir a sua Sim, respiração, sim, que está calma naquele momento, e desviar, né, a atenção da respiração dela. São interessante. alguns, são alguns comportamentos, algumas atitudes que podem ajudar nesse momento, né? Sim, Para a pessoa conseguir ter um tempo ali para passar por aquela crise e se acalmar de alguma se maneira. estabilizar, né? Isso. Aí dentro disso, eu vou entrar com a minha parte, eu diria, né? E foi muito interessante você abordar esses dois métodos de como se estabilizar, porque entra bastante na questão que eu ia trazer. Então, assim, tudo isso que eu vou trazer é paliativo ao tratamento com o psicólogo, tá? Não existe, eu acho que não deveria, na verdade, existir uma separação entre a parte de terapia holística, né, que entra muito a fé, a crença da pessoa, e a parte clínica, que entra a medicina, né, a ciência. Eu acho que as duas coisas elas se complementam. Mas a gente sabe, eu não vou entrar, né, nos detalhes, mas a gente sabe que existe ainda muito essa dificuldade de uma coisa ser aceita pela outra e vice-versa, né? Então, assim, dentro da parte de terapias holísticas, a gente tem alguns tipos de terapia que a gente consegue abordar e trazer da onde talvez venha esses gatilhos para desenvolver a ansiedade. Então a gente tem o Theta Healing, eu não vou explicar cada uma, tá? Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário, depois em outros vídeos eu explico. Mas a gente tem o Theta Healing, que a gente consegue acessar esses traumas. E aí por isso que é importante ter o psicólogo junto, porque você acessa esses traumas e dentro da sua consulta de psicologia você vai conseguir conversar sobre isso, né? O psicólogo vai te ajudar a direcionar e talvez, não sei se eu vou falar besteira, mas curar esse trauma. A gente tem o Reiki, que é uma terapia que trabalha essa parte de realinhamento dos chakras, então traz esse reequilíbrio para o corpo físico e espiritual. A gente tem os florais, que também tratam de uma forma mais sutil, mas que conseguem trazer esse acalmar, né, dessa sensação da ansiedade. A gente tem aromaterapia, a gente tem banhos com ervas, chás, que a gente conhece normalmente, camomila, erva doce. E aí, dentro dessa segunda opção que a Bia falou, de trabalhar esse respirar, a gente tem a meditação e o yoga, que são duas práticas muito importantes e que todos nós deveríamos fazer. E aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu sou ansiosa, como que eu vou sentar ali e fazer uma meditação? Você tá maluca? Meus pensamentos não se acalmam. Mas é uma prática, e a prática, ela exige esforço. Então, assim, dia após dia, você se esforçando, você vai conseguindo acalmar esses pensamentos, né? E o porquê que a gente tem muita dificuldade hoje em dia? Porque a nossa vida e as redes sociais, que a gente deveria usar com cautela e a gente não usa, elas acabam desenvolvendo mais ainda essa sensação que a gente não pode parar por um minuto, que aquele tempo é perdido. E ele não é perdido se você está lidando com você mesmo, com o seu autoconhecimento, com a sua saúde. Então, assim, eu colocaria de tudo isso que eu falei, a meditação em primeiro lugar, porque ela é um tipo de prática que não exige que você gaste dinheiro, né? Você pode sentar na sua casa, hoje em dia a gente tem acesso à rede social, ao YouTube, por exemplo. Você põe lá uma musiquinha relaxante, o que te acalma, e você ali vai acalmando, fazendo esse processo de respiração e vai conseguindo se conectar com você mesmo. E a partir desse conectar, você vai se autoconhecendo.
E a partir desse autoconhecimento, você vai conseguindo diminuir essas crises de ansiedade também. Então, por isso que eu falo que é tudo uma coisa ligada à outra, né? E também tem, que eu anotei aqui, esqueci de falar, a mesa radiônica, que aí já parte para um tratamento, né? Um tratamento onde a gente lida mais com a questão espiritual, mas no sentido energético. Então, tudo o que a gente lida é energia, né? Nós somos energia, o mundo é uma carga energética. Então, dentro da mesa radiônica, a gente consegue equilibrar essas energias e também trazer esse equilíbrio, né? Tudo junto, envolvendo ali essa questão da ansiedade, do desequilíbrio que a ansiedade acaba trazendo na nossa vida. E o que é importante a gente lembrar também que é muito melhor a gente prevenir. Então, quando a gente faz uma prática de meditação antes de ter uma crise, antes de desenvolver muitas vezes essa ansiedade, a gente consegue às vezes prevenir. Não no sentido de eu não vou ter uma crise ou eu não vou ter momentos com a ansiedade mais fora de controle, eu diria, porque isso faz parte, como a Bia falou, isso faz parte do nosso corpo, né? Isso é um sistema que faz parte da gente. Mas a gente consegue sim prevenir para não acontecer tantas vezes, porque a gente vai se autoconhecendo. E o porquê também, para finalizar, essa questão do autoconhecimento. Porque antes do sintoma ser físico, ele já está acontecendo internamente. E a gente não percebe porque a gente não se autoconhece. Então, tudo isso está envolvido ali junto para que a gente possa se perceber e conseguir lidar com nós mesmos e melhorar todas essas nossas questões. Aí a gente tem, Bia, eu queria te perguntar mais duas coisas, para a gente não se prolongar muito, que já deu aí uns 20 minutinhos de vídeo. Depois que a pessoa fez esse primeiro socorros, ela vai em busca de um profissional. E aí, quando ela chega, por exemplo, lá para você, numa consulta, existe algum passo que você, como que eu diria, que você vai lidar com essa pessoa, ou depende cada consulta, entende? A pessoa chegou com sintomas de ansiedade, mas a gente vai lidar de forma diferente com cada um. Bom, na psicologia é tudo muito singular, né? Muito individualizado. Então, não tem uma receita pronta, né? Para ansiedade é isso, para depressão é aquilo. Não, é muito desse sentir, né? Desse perceber essa pessoa que está ali na sua frente, né? Mas é claro que, né, todos vivemos, né, no mesmo contexto, em situações muito semelhantes, então costuma ser um caminho um pouco mais comum, né? Mas eu diria que de uma forma geral vai muito no sentido do que você trouxe, né, nessa autopercepção. Né? A gente está nessa sociedade que a gente vive muito no automático, né? A gente está sempre muito mais conectado com as coisas externas do que com o nosso interno, né? Então, tudo isso que você trouxe, eu imagino, né, e eu observo que é olhar para dentro de si, né, de uma maneira ou de outra. E na terapia não deixa de ser diferente, né? Então, a gente vai olhar um pouco para dentro, para entender o que está acontecendo, né? O que acabou engatilhando, né, essa situação de uma certa forma. E aí a gente vai, né? Cada pessoa tem as suas razões, os seus motivos, mas a gente vai em busca dessa causa, né? Sim. Entender o que está acontecendo para essa ansiedade disparar em momentos onde não deveria. Sim, Né? aonde é o começo Então, disso, né? Isso porque, que nem você bem pontuou, né? Antes de ter uma reação física, sempre tem algo acontecendo ali dentro, né? No psicológico, no emocional, no espiritual, enfim, né?
Então, quando chega a parte física, é porque, ó, por muito tempo já estava acontecendo, né, um turbilhão de sentimentos Sim, internos. Então, é realmente isso, né? A gente vai olhar para a vida da pessoa, para a rotina da pessoa, entender se é algo no trabalho, se é algo na família, algo com ela mesma, né, nos relacionamentos, o que está acontecendo, quais são os gatilhos que fazem essa pessoa acabar, né, reagindo dessa forma com esse contexto que ela vive. sim. E aí, para finalizar, e eu acho que a gente já respondeu, ansiedade tem cura? Depende da perspectiva, né? Eu diria que tem remissão dos sintomas, Sim, né? Porque que nem eu comentei, esse circuito da ansiedade, ele é natural de todo ser humano. sim, O problema é quando acaba exacerbando e aí sim, prejudicando a vida e a funcionalidade daquela pessoa, né? sim, A gente considera como cura um tempo, né, significativo sem os sintomas, sim. né? A Aí talvez a remissão gente desses pode chamar sintomas, de né? isso, é. Mas assim, nada vai garantir que daqui 5, 10 anos a pessoa passe por outra fase complicada da vida e a ansiedade de novo apareça, né? E Sim, é justamente nesse sentido que a terapia trabalha, né? Ela trabalha para desenvolver a sua independência, sim, né? Então, para você conseguir aprender a lidar, independente da situação que seja e daqui quanto tempo seja, sim. né? Te fortalecer para você dar conta sozinho quando isso acabar acontecendo em algum momento, se acontecer. Tá certo, então. Acho que ficou muito bem esclarecido. Eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado. Espero que a gente possa trazer outros vídeos mais para frente, né? Vamos ver como que vai ficando. E eu Uhum, queria deixar claro também que tudo que a gente falou aqui é a nossa visão, tanto pessoal quanto profissional, do que a gente já experienciou. Então, nós não somos donas da verdade, a gente está aqui trazendo o que a gente já viveu e viu por aí, né? uhum. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta nos comentários para a Bia, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, saibam que aqui é um canal que a gente está sempre disposto a trocar essa informação. Vou deixar também o arroba da Bia aqui para vocês irem lá, acessarem a rede vizinha dela. E ela faz consultas, né, Bia, particulares, online. Então, se você também precisa de uma ajuda, né, de um direcionamento, de um apoio psicológico, é muito importante. E a Bia está aí à disposição, eu tenho certeza, para te ajudar, para te amparar de alguma forma. É isso aí, gente. Qualquer coisa é só entrar em contato, né? A Mai vai deixar todos os pontos aí, os contatos, e novamente, um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito pela nossa conversa e qualquer dúvida, deixem nos comentários, a gente vai respondendo todas elas. Então é Obrigadão. isso. Um beijo, pessoal. Até breve. Tchau, beijo.